Meu nome é Liana. E se você acha que sangue é mais forte do que qualquer coisa, é porque nunca sentiu o gosto amargo da rejeição vinda da própria família. Cresci sendo a sombra da minha irmã. Larissa sempre foi a queridinha, a perfeita, a bonita, a inteligente, a que tinha futuro. Lembro com nitidez de um dia específico. Eu devia ter uns 8 anos. Era o aniversário da Larissa. Minha mãe havia decorado a sala com balões, encomendado um bolo enorme de 2 andares e contratado uma moça para fazer pintura no rosto das crianças. Enquanto Larissa girava pelo salão como uma princesa, com um vestido rosa cheio de brilho, eu estava sentada no canto, com um short velho e uma camiseta desbotada que nem era minha. Nem me convidaram para tirar foto com ela. Eu era a irmã que estragava o cenário. Na hora do parabéns, pedi um pedaço maior do bolo. Minha mãe me olhou de cima a baixo e disse com desprezo: "Menina gulosa, sempre querendo mais do que merece." Naquela hora, eu não chorei. Me acostumei cedo a engolir o choro junto com o bolo seco na garganta. Outro dia, aos 14, ouvi minha mãe falando ao telefone com a tia Lúcia. A Larissa vai ser médica, igual o pai dela. Agora a Liana. Bom, a Liana vai dar problema. Já dá. Minha mãe dizia que me amava, mas só quando tinha visita. No dia a dia, o que eu recebia eram tapas, olhares de tédio e comparações. Ah, as comparações. Olha a Larissa, como é magrinha. Você parece uma mula. Larissa arruma o quarto sem reclamar. Aprende com ela. Larissa sabe falar bonito. Você fala como empregada, mas o que mais doeu foi o dia em que tentei pedir socorro. Tinha 16. Descobri que um professor da escola estava me perseguindo, mandando mensagens indecentes. Quando criei coragem para contar, minha mãe mal levantou os olhos da pia. Você deve ter provocado. Com esse jeito vulgar. Ninguém faz nada sem motivo. Sabe o que ela fez? Tirou Larissa da escola e me deixou lá, dizendo que, se alguma coisa acontecesse, a culpa era minha. Foi quando eu entendi, de verdade, que ali eu estava sozinha. Larissa, por outro lado, era bajulada por todos. Meu pai, que só aparecia uma vez por mês, trazia presentes caros para ela. Para mim, um tapinha nas costas e um "se comporta". Quando ela fez 18, ganhou um carro. Quando eu fiz 18, ganhei um sermão. Você vai se virar, Liana. O mundo não tem espaço para preguiçosa. Mas eu não era preguiçosa. Eu era cansada. Cansada de tentar caber num espaço que nunca foi feito para mim. E ainda assim, eu continuei tentando. Porque a gente quer ser amada. Mesmo quando nos dizem com todas as palavras que somos indesejadas. O dia em que fui embora, carregando minha sacola plástica, ninguém chorou. Ninguém me abraçou. Larissa passou por mim no corredor e disse: "Até que enfim essa novela acabou. Vai ser infeliz bem longe da gente." E eu fui. Mas a vida é uma roda. E o que eu não sabia, naquele dia frio e solitário, é que aquele abandono seria o combustível da minha ascensão. Que a dor da rejeição seria a semente da minha revolução. Porque quando você perde tudo, só resta construir algo do zero. E foi exatamente isso que eu fiz. Com as mãos, com as lágrimas e com uma vontade feroz de nunca mais ser esquecida. E quando reencontrei Larissa tantos anos depois dentro da minha loja de luxo, com o mesmo olhar de desprezo sem saber quem eu era, eu não vi só uma irmã arrogante. Eu vi um reflexo de tudo que eu superei. E naquele momento, eu soube que era a minha vez de escolher quem ficava e quem ia embora. Anos se passaram. E cada centavo que ganhei, cada diploma, cada passo dado, foi uma resposta silenciosa àquelas palavras que ela jogou como pedras sobre mim. Minha loja nasceu num quarto apertado, com uma máquina emprestada. Mas hoje era referência de sofisticação, com vitrines que brilhavam mais do que os olhos falsos de quem nunca acreditou em mim. E foi nesse cenário,
ironicamente luxuoso, que Larissa entrou, com os mesmos ares de superioridade, com as mesmas roupas caras que um dia eu admirei de longe, atrás do vidro. Mas o olhar dela não me reconheceu. E isso foi o melhor presente que o destino podia me dar. Ela, a mesma que me chamou de lixo. Agora comprava meus vestidos, tocava com as mãos o tecido que eu criei e pagava caro por isso. Mas o mais valioso naquele momento não era o dinheiro. Era o gosto de ver a arrogância prestes a ruir. E quando ela me olhou nos olhos e ousou me chamar de mendiga, sem saber que estava de pé, na minha loja, diante da mulher que sobreviveu a tudo que ela causou, eu soube. Era chegada a hora. A hora de devolver cada humilhação, não com gritos, mas com classe, com dignidade, com justiça. E foi exatamente isso que eu fiz. Era uma tarde movimentada no shopping. A loja estava cheia. As vitrines reluziam e o som ambiente suave criava o clima perfeito para as clientes que buscavam exclusividade. Eu, como sempre, estava nos bastidores, observando. Foi quando vi aquele salto familiar cruzando a porta. Larissa. Vestido tubinho preto, salto Louboutin, óculos escuros enfiados no rosto como se fosse estrela de cinema. Ao lado dela, duas amigas risonhas e escandalosas. Gente, essa loja é nova? Perguntou uma delas. Não é nova, é chique, caríssima. Eu vi no Instagram de umas blogueiras, respondeu Larissa como se fosse especialista. Elas entraram como se fossem donas do mundo. Larissa começou a experimentar tudo. Blusas, vestidos, casacos, bolsas. Ria alto. Dava opinião nas roupas das amigas. Fazia piada das funcionárias. Mandava pegar outro tamanho, outro sapato, outra cor. E eu fiquei ali, atrás do balcão, observando. Ela me viu. Me olhou por alguns segundos. E eu soube. Não me reconheceu. Meu corpo havia mudado. Minha postura. Meu cabelo. Mas principalmente meu olhar. Não era mais o de uma menina ferida. Era o de uma mulher que sobreviveu. Ela se aproximou da bancada, com 3 vestidos pendurados no braço. Moça, ela disse, fingindo doçura. Esses aqui eu vou levar. Mas vê se embala direito, tá? E não respira perto das peças. Não quero cheiro de gente pobre nas minhas roupas. As amigas riram. Eu mantive a compostura. Fiz questão de pegá-los com delicadeza. Claro, senhora. Vai pagar em dinheiro ou cartão? Ela sorriu, tirou da bolsa uma carteira reluzente e me entregou o cartão. Passamos a compra. 43 mil reais. Sim. Ela havia acabado de gastar tudo isso na loja da irmã que, anos atrás, dormia na rua. Assinou o recibo com um sorrisinho de canto, como quem acabara de conquistar mais uma vitória. Mas antes de sair, virou-se mais uma vez para mim e fez o que eu jamais imaginei que ela ainda fosse capaz. Ah, e por favor, disse em voz alta, teatral, como se estivesse no palco. Tirem essa mendiga daqui. Esse tipo de gente afasta cliente. Tá atrapalhando o ambiente de luxo. Silêncio. Gelado. Todos na loja pararam. Até mesmo as amigas dela se entreolharam, sem graça. Mas Larissa mantinha o sorriso venenoso. Aquele que ela usava quando o humilhava só porque podia. Foi aí que uma das funcionárias se aproximou, hesitante, quase trêmula, e disse: Senhora, ela é a dona da loja. O sorriso de Larissa morreu no rosto. Os olhos dela piscaram 1, 2 vezes. E depois arregalaram. Como se tivesse levado um tapa invisível. O quê? Ela perguntou, a voz falhando. Sim, senhora. Essa loja pertence a Liana. Ela é nossa fundadora, nossa chefe, nossa inspiração. Eu dei um passo à frente. Ergui o queixo. Olhei nos olhos dela com calma. E pela primeira vez em toda a minha vida, me senti maior do que qualquer dor que ela me causou. Olá, Larissa, eu disse.
Que bom te ver. Gostou dos meus vestidos? Ela tentou disfarçar, tropeçou nas palavras. Eu não... Você não pode ser. Não posso ser o quê? Dona de algo? Estilista? Mulher de verdade? Aquela tentativa frustrada de existir, como você me chamou, agora tem o próprio nome estampado na etiqueta da roupa que você comprou. O silêncio na loja era absoluto. Só se ouvia o ar-condicionado e os corações batendo. Ela tentou rir. Tentou desdenhar. Isso aqui deve ser alguma piada. Você nunca vai ser como eu. Me aproximei. Um passo só. E falei, em tom baixo e firme. Graças a Deus por isso. Parei por alguns segundos. Olhei para as sacolas e completei. Sobre sua compra, será estornada. O meu dinheiro não precisa do orgulho de quem um dia me cuspiu. E você não pisa mais aqui. Nunca mais. Acenei para o segurança, que já se aproximava. Não precisou dizer nada, só o gesto. E ela saiu, sem sacolas, sem amigas, sem a cor no rosto. A sombra dela era menor que a minha. Naquela tarde, não ganhei apenas uma vingança. Ganhei minha história de volta. Ganhei a dignidade que me roubaram na infância. Ganhei o respeito que me negaram durante anos. E mais do que isso, ganhei a certeza de que a vida sempre encontra um jeito de cobrar o que foi tirado à força. Larissa saiu da minha loja como entrou na minha vida, cheia de si, vazia por dentro, mas eu fiquei mais forte, mais viva, mais dona de mim. Se você já foi humilhado, se já te fizeram acreditar que você não valia nada, saiba de uma coisa: a vida dá voltas. E quando ela gira, quem te pisou um dia vai te ver de pé. Compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar do próprio valor. E se você, assim como eu, carrega cicatrizes em silêncio, se inscreve no canal, porque aqui, cada história é uma resposta. Cada palavra é um grito de quem um dia foi silenciado e hoje se tornou impossível de ignorar.